RCP Notícias. Estimado amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, boa tarde, já são 13 horas. Seja bem-vindo ao Jornal da Tarde da Rádio de Cabo Verde para este domingo, dia 13 de outubro, com a edição e apresentação de Anatólio Lima, na técnica Mira Cardoso. Hoje é Dia Internacional para a Redução de Riscos de Desastres, uma efeméride que se assinala poucos dias depois do país ter sido afetado pelo mau tempo que causou alguns danos materiais. O Presidente da República, José Maria Neves, aproveitou o dia para visitar o Serviço Nacional da Proteção Civil e Bombeiros, aqui da Praia, e inteirar-se do nível de proteção que o Estado oferece aos cidadãos em situações de emergência. Devo dizer que fiquei muito bem impressionado com o trabalho organizacional a nível dos serviços de proteção civil, a melhor organização, mobilização de equipamentos e um trabalho prospectivo, atento e uma perspectiva estratégica no sentido de um lado, considerar os diferentes riscos, de outro lado, considerar a evolução da situação de modo a que os serviços sejam permanentemente adequados aos novos desafios. Outro desafio que o país enfrenta é o da dengue. Lembra o Presidente da República chamando a atenção por o papel que cabe ao Estado e aos cidadãos na prevenção da doença. Porque nós é que no dia a dia produzimos os mosquitos e se fizermos o trabalho preventivo, desde logo dentro das nossas casas, ao redor das nossas casas, conseguiremos mais rapidamente, a um custo muito mais baixo, evitar que haja proliferação de mosquitos, que haja transmissão da dengue e que haja necessidade de esforços muito mais custosos para combater a doença. Aqui, em relação à epidemia da dengue, é preciso um grande juntamento de toda a sociedade civil, dos cidadãos, e para combatermos os focos de produção de mosquitos e podermos prevenir a epidemia da dengue. Fica muito mais barato para todos nós e fica também menos custoso para toda a sociedade e para os contribuintes cabo-verdianos. Também esta manhã o Presidente da República esteve no Centro de Comando e Controlo da Polícia Nacional, uma estrutura que, reconhece José Maria Neves, tem dado um bom contributo na redução da criminalidade no maior centro urbano do país. E sempre, enquanto Presidente da República, chamar a atenção que para termos um país seguro, o início é sempre em casa, família, educação, a participação dos cidadãos, que o Estado depois deverá fazer a sua parte para reprimir e para responsabilizar aqueles que prevaricam. De modo que globalmente estou bem impressionado com todo o desempenho dos serviços que têm esta responsabilidade de cuidar dos cidadãos. E é exatamente para cuidar dos cidadãos que o Ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, anuncia para 2025 o alargamento do projeto Cidade Segura. Proximamente será na cidade de Sumada, depois em Tarrafal, de Santiago e nesta mesma fase, que é a terceira, a cidade do Porto Novo, em Santo Antão. Nós iremos lançar a quarta fase concomitantemente em 2025, que será o projeto Táxi Seguro, visando o reforço do transporte em táxi, reforço da segurança dos condutores, a georreferenciação dos táxis, a comunicação entre os táxis e o centro de comando, tudo interligado neste grande projeto visando garantir a segurança das pessoas. E por falar em segurança das pessoas, quanto aos danos causados pelo mau tempo nas ilhas do Sal, Fogo e São Nicolau, o Ministro garantiu que a Proteção Social está a acompanhar a situação para depois definir a melhor forma de intervir e reparar os estragos. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia para este domingo aponta para céu parcialmente nublado, com períodos localmente nublado, possibilidades de ocorrência de chuviscos e ou chuva dispersos, essencialmente nas ilhas montanhosas. Visibilidade boa igual ou superior a 10 km, reduzindo-se localmente a moderada de 3 a 6 km
ventos durante a precipitação. Vento bonançoso, a moderado, soprando temporariamente fraco de direção variável em alguns setores do arquipélago. O mar estará com ondas de nordeste, norte-nordeste de 1 a 2,5 metros de altura e também ondas de 2,5 a 4 metros a noroeste do arquipélago, diminuindo as zonas costeiras sul, setores interilhas. Esta manhã choveu e bem na Ilha da Boa Vista, particularmente. Aguardam desde 2020. O presidente do SIACSA, Gilberto Lima, acusa ainda o Ministério da Justiça de querer obrigar os agentes prisionais a participarem amanhã, segunda-feira, numa marcha alusiva à Semana da Justiça. O Santão dos Reis tem os pormenores. Gilberto Lima, presidente do SIACSA, denuncia que os 98 agentes prisionais estagiários atravessam por uma situação laboral complicada desde 2020. Sem dinheiro, por falta do pagamento do subsídio de 25 mil escudos mensais que devem ser pagos, falta de nomeação dos mesmos no BO, não entrega da cópia dos contratos, além de diversas situações encontradas no decurso da formação, cujo início teve lugar em 2020, desde a formação específica, passando pelo estágio probatório, que até ainda não terminou. Sendo certo, existe nesse momento uma diferença salarial para essa classe, estimada em 98 agentes, na ordem dos quase 400 e tal contos a cada um deles. E os subsídios de 25 mil escudos, que são pagos mensalmente, que ronda os 21 mil escudos depois dos descontos efetuados, mal chegam para viverem dignamente com os seus familiares. Sobretudo, os quais estão sediados nas outras ilhas do país. Para agravar a situação, o sindicalista acusa o Ministério da Justiça de querer obrigar esses agentes estagiários a participar numa marcha na próxima segunda-feira. E até com ameaças. Aqui cita-se, tanto quem os faltosos, a responsabilidade disciplinar, nos termos das alíneas H, E, K de EDP, sobre deveres gerais. Imagina, esta questão tem a ver com processos disciplinares em si e não com participação em atos. E não podemos estar a impor as pessoas à força para participarem num ato ou coisa parecida. Perante o que o presidente do SIACSA classifica de abuso de poder e violação grosseira dos direitos laborais, os agentes prisionais estagiários vão partir para uma greve e manifestação. Das cadeias de São Martim, de Ribeirinho, de Santo Antão, do Sal e da Ilha do Fogo, decidiram partir por uma manifestação pacífica até lugar no dia 16 do corrente mês de outubro, seguido de uma greve por tempo indeterminado no dia 22 do mesmo mês, enquanto não houver a nomeação dos citados agentes prisioneiros. Lamentavelmente, temos que ter bastante paciência com este estado de coisas, que já ultrapassou todos os limites normais e admissíveis. As notas da manifestação pacífica, bem como a da greve, já foi encaminhado para os responsáveis, Câmara Municipal da Praia, Polícia Nacional e Ministério da Justiça, para os devidos efeitos. Gilberto Lima, presidente do SIACSA, pede bom senso por parte do Ministério da Justiça no sentido da nomeação desses agentes prisionais que estão a receber um subsídio de 25 mil escudos e em regime de estágio desde 2020. O amigo ouvinte está em sintonia com a Rádio de Cabo Verde. Quando são 13h09, o MPD volta a apostar na candidatura de Domingos Bendes, apresenta a Câmara Municipal de Ribeira Grande de Santiago. Mestre em Economia, Domingos Bendes promete explorar todas as potencialidades da cidade de berço da humanidade para alavancar outras localidades no concelho. Cidade de berço, que é património da humanidade. Já o candidato a presidente da Assembleia Municipal, Alcides Tibira, pretende romper com aquilo que considera más práticas no funcionamento da Assembleia Municipal. O ato de apresentação desses candidatos respectivas listas aconteceu ontem à noite na Cidade Velha, na presença do presidente do MPD, conforme a Joana Lopes. No ato da apresentação da sua candidatura, Domingos Mendes disse que pretende desencravar as localidades e apostar no turismo cultural para alavancar o desenvolvimento do concelho. É uma candidatura para pessoas, para município, para entre Ribeira Grande de Santiago, desse marasmo que está. No mês se faz com que a população de Cidade Velha tenha orgulho de ser cidade patrimônio. Para isso, não tem que requalificar, não tem que fazer com que Cidade Velha seja um destino turístico por excelência. E Cidade Velha ser motor de desenvolvimento das restantes localidades. É um município muito encravado ainda, no mês se aposta fortemente
na melhor acessibilidade, estradas, não tem que dar à população de Cidade Velha alternativa para poder preservar patrimônio. Alcides da Pina, candidata à presidência da Assembleia Municipal, quer inovar ao introduzir pelo menos 4 sessões anualmente e reuniões que passarão a ser abertas à comunicação social. Também cumpre o que está no Estatuto dos Municípios. Também tem uma sessão para discutir plano de atividades e orçamento. Também tem uma outra sessão que é para discutir relatório de atividades e conta de gerência. Mas também tem uma sessão que é muito especial para debate Estado do município todos os anos. E também tem uma sessão em que está a fazer de forma descentralizada nas localidades para permitir que todo municípios tenha vez e voz na coloca suas ideias, suas ambições, seus sonhos sobre aquilo que está a chamar de ser feito nessa localidade para potenciar seu desenvolvimento. O presidente do MPD, Ulisses Correia Silva, ressaltou a necessidade de serem unidos e coesos e recuperar o modelo de gestão introduzido pelo MPD. E junto não tem que continuar a fazer aquilo que de facto foi feito na mandatos anteriores onde a MPD esteve no poder. Cidade Velha e Ribeira Grande era bem diferente. Tinha dinâmica, tinha relações, tinha realizações. Então, as interrupções ali é um percurso de vida. Então, agora não tem que mudar de vida. Mudar de vida é com o MPD na poder novamente e na Ribeira Grande. E a hora que não falo de pessoas, quando convenço pessoas, a hora que chega o momento da decisão, nunca tem dúvida, mas as coisas também acontecem. E para acontecer, não tem que estar, de facto, coeso. Só aquilo que está pedindo. Unido. Uma candidatura que pretende fazer com que cada ribeira-grandense seja dono do seu próprio destino e ser independente. De referir que Domingos Mendes foi candidato do MPD para presidente da Câmara da Ribeira Grande de Santiago em 2020. Cidade Velha que acolheu também a Universidade de Verão do MPD, promover a troca de experiências e incentivar o envolvimento dos jovens da política cabo-verdiana é o propósito da 6ª edição da Universidade de Verão, organizada pela Juventude para a Democracia, realizada hoje na Cidade Velha, conforme já dissemos, com jovens de todo o município, de todos os municípios do país. A Gracete Silva tem uns pormenores. Jovens de todos os concelhos do país participaram na 6ª edição da Universidade de Verão da Juventude para a Democracia, com o objetivo de promover a troca de experiências e incentivar o envolvimento dos jovens na política, conforme avança o presidente da JPD, Vander Gomes. Estamos a preparar uma geração de jovens para estarem cada vez mais aptos a servirem o país. Estamos a tentar incutir nos jovens o gosto pela política, o gosto pelo serviço público, e este evento serviu para treinamento das suas capacidades, mas também as dinâmicas do grupo permitem que os jovens se conectem entre si, ganhem, façam networking, porque estão aqui jovens de todo o país, de todos os municípios do país, portanto permite uma boa interação entre eles, que se conheçam, que se partilhem experiências, e também que as boas experiências do município possam ser também aplicadas em outros municípios. Vários temas foram debatidos durante o evento, como inovação e sustentabilidade nas políticas públicas municipais. Vander Gomes explica o porquê deste tema. Nós sabemos que hoje os municípios precisam ter inovação para se reinventarem, né? Porque se ficarmos limitados ao que confere os estatutos dos municípios ou os poderes que lá estão, muitas vezes determinados municípios podem não crescer e outros crescerem em ritmos completamente diferentes de outros. Portanto, queremos que os jovens percebam que os municípios podem se inovar, podem apostar no digital. E hoje, com as inteligências artificiais, com o mundo cada vez mais conectado e aberto, a juventude tem um papel preponderante naquilo que queremos que sejam municípios inovadores, municípios sustentáveis e, sobretudo, municípios que sejam futuristas, capazes de ir para além dos limites geográficos que a lei os impõe. Herménio Fernandes destaca, por seu lado, a importância do tema inovação e sustentabilidade nas políticas públicas para os municípios. É muito importante ter em conta que nós temos que olhar para o futuro com confiança.
E para as câmaras municipais é importante que políticas públicas sejam inovadoras e sustentáveis, por forma a assegurar a sua continuidade, a assegurar a qualidade das políticas públicas, mas, sobretudo, para criar as condições para que os municípios possam ser espaços competitivos para a atração de investimentos, para a fixação de pessoas e para o desenvolvimento económico e social dos territórios municipais. Jovens a nível nacional participaram na 6ª edição da Universidade de Verão da Juventude para a Democracia, realizada hoje na cidade velha, Ribeira Grande de Santiago. Treze horas mais 16 minutos, Jornal da Tarde da Rádio de Cabo Verde. O Brasil vê a reaproximação política com o continente africano como uma das suas prioridades diplomáticas, com a consciência de que o mundo precisa da África para dar certo, disse à luz o diretor do Departamento da África do Itamaraty. A reaproximação política, segundo o diplomata brasileiro, está a ser demonstrada por Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente brasileiro, através das várias viagens que tem feito ao nosso continente, assim como também visitas do seu ministro das Relações Exteriores. Em 2023, no seu primeiro ano deste mandato, Lula visitou Angola, esteve na África do Sul para a cimeira de chefes de Estado dos BRICS, visitou Cabo Verde e participou ainda em São Tomé e Príncipe na cimeira de chefes de Estado da comunidades dos países de língua portuguesa. Este ano discursou na abertura da 37ª Cimeira da União Africana, em fevereiro, no qual garantiu que a sua presença reafirma o vínculo do Brasil com o nosso continente, que ele considera irmão, e esteve ainda no Egito. Esta reaproximação, segundo o governante brasileiro, deriva da composição da própria população brasileira e da história, um laço histórico, social e demográfico muito importante. O Presidente da República da Guiné-Bissau, Umaru Sissoco Embalo, qualificou hoje de atrevido o secretário executivo da Comunidade dos Países de Língua Oficial Portuguesa, Zacarias da Costa, por ter comentado sobre a situação política na Guiné-Bissau. Zacarias da Costa pronunciou-se por 2 vezes sobre a Guiné-Bissau, que vai assumir a presidência da CPLP no próximo ano, afirmando que a comunidade segue com alguma preocupação os desenvolvimentos no país. Ele é atrevido, não tem limites, nem tem a noção das declarações que proferiu. Tinha que se preocupar é com a situação de Timor-Leste, reiterou o presidente da Guiné-Bissau, referindo-se à origem timorense de Zacarias da Costa. O chefe de Estado da Guiné-Bissau considerou que o secretário executivo da CPLP está a agir a mando de uma mão oculta, sem adiantar mais pormenores, e disse esperar que seja a última vez que se refere à Guiné-Bissau, que da próxima haverá consequências diretas, garantiu o Umaru Sissoco Embalo. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu pediu hoje ao secretário-geral da ONU, António Guterres, que retire imediatamente a força interina das Nações Unidas no Líbano por um local seguro. Pelo menos 5 capacetes azuis ficaram feridos nos últimos dias durante os combates entre as forças israelitas e o grupo xiita libanês Hezbollah no sul do Líbano. Na sua mensagem a António Guterres, que não tem jurisdição sobre as forças da ONU no Líbano, uma vez que a missão depende do Conselho de Segurança das Nações Unidas, Netanyahu garantiu que Israel solicitou em diversas ocasiões a retirada dos capacetes azuis. O primeiro-ministro israelita lamentou que o exército israelita já tenha feito este pedido, apenas para ser constantemente rejeitado, uma recusa destinada a fornecer escudos humanos aos terroristas do Hezbollah. O primeiro-ministro de Israel sublinhou ainda que a recusa em retirar as forças da ONU torna os seus membros reféns do Hezbollah e também põe em perigo a vida dos soldados israelitas. O primeiro-ministro de Israel disse também que Israel faz o possível para evitar danos nas forças de manutenção de paz, mas considerou que a melhor forma de evitar tais incidentes é retirá-las do território, o que vai exigir uma decisão do Conselho de Segurança das Nações Unidas. E um novo estudo científico revela o local de repouso final do navegador e colonizador Cristóvão Colombo. O mistério das suas origens e do seu local de repouso será detalhado num documentário que é lançado este final de semana. Um novo estudo científico da Universidade de Granada, em Espanha, revela que o navegador e colonizador pode estar enterrado em Sevilha, depois de uma análise de ADN ter confirmado que alguns dos seus restos mortais se encontram na Catedral da Sevilha. Analisando pequenos fragmentos de ossos e comparando-os com o ADN dos descendentes diretos de Colombo, os cientistas conseguiram confirmar com certeza absoluta que o local de descanso final do explorador é Espanha, pondo fim ao debate sobre a localização do túmulo de Cristóvão Colombo. Esta é uma descoberta inovadora que resolve um debate histórico de longa data, afirmou o cientista forense e professor de Medicina Legal da Universidade de Granada, que é o investigador principal do projeto. Cristóvão Colombo morreu em Valladolid, também em Espanha, em 1506. Os seus restos mortais foram transferidos
várias vezes, acabando por ficar em Sevilha em 1898. No entanto, a descoberta de um caixão de chumbo com ossos que se acreditava serem de Colombo, na República Dominicana, em 1877, complicou as coisas e levou os dominicanos a afirmarem que os restos mortais em Sevilha eram do filho de Colombo, Diego. A teoria tradicional postula que Cristóvão Colombo era de Génova, Itália. No entanto, outras nações europeias afirmam ser o local de nascimento de Colombo, incluindo Portugal, Irlanda, Suécia e Croácia, todos esses países a reclamar então serem a pátria de Colombo. Já temos 13 horas mais 21 minutos. Já vejamos agora como é que está o movimento aéreo marítimo do arquipélago. Começar pela movimentação aérea. Já partiu da praia o aparelho da TAP que vai para Lisboa, com a aterragem prevista na capital portuguesa às 6 horas e 40 minutos. Partiu do Sal em direção a Birmingham um aparelho da TUI que vai aterrar em Birmingham, no Reino Unido, às 3 horas e 31 minutos. Um outro aparelho da TAP desta feita partiu do aeroporto do Sal e vai aterrar em Portugal às 5 horas e 59 minutos. Um pouco mais à frente está uma outra aeronave da TAP, também partiu do arquipélago, partiu de São Vicente e deve aterrar em Portugal às 5 horas e 55 minutos. Pela via marítima, o único ferry que está neste momento a navegar é o Dona Tututa, que já cruzou o extremo sul de São Nicolau, partiu do Porto da Palmeira na Ilha do Sal, vai então para Tarrafal de São Nicolau. É expectável que dentro de 30 minutos, sensivelmente, o Dona Tututa esteja 30, 40 minutos, esteja atracado ao cais em Tarrafal de São Nicolau. Falamos agora do movimento das marés, bem como que nos dizem as tabelas solares em relação aos melhores momentos para a pesca, para além de outras informações. Para hoje, domingo 13 de outubro, o sol despontou às 6 horas 25 minutos e 13 segundos e o pôr do sol será às 18 horas e 15 minutos. A lua está na fase gibosa crescente, começou o dia visível no céu, pelo que primeiro pôde-se ver o ocaso lunar que aconteceu às 2 horas e 19 minutos pelo sudoeste. Finalmente, a lua voltará a sair pelo sudeste quando forem 15 horas e 25 minutos. A primeira baixa-mar do dia aconteceu às 9 horas e 11 minutos e a seguinte será às 21 horas e 17 minutos. E a primeira praia-mar aconteceu às 2h37 e a seguinte será daqui a pouco às 15 horas e 27 minutos. Os dados apontam que hoje poderá ser um dia regular para pescar, sendo o melhor momento que resta do dia, das 20 horas e 21 minutos até às 22 horas e 21 minutos. Para amanhã, segunda-feira, a primeira baixa-mar vai acontecer às 10 horas e 5 minutos e a seguinte será às 22 horas e 11 minutos. A primeira praia-mar, amanhã, segunda-feira, acontece às 3h39 e a seguinte às 16 horas e 18 minutos. Em relação à pesca, amanhã será um dia regular, sendo os melhores momentos das 8 horas e 43 minutos até às 10h43 ou então das 21 horas e 13 minutos até às 23 horas e 13 minutos. Fim de linha neste jornal. Obrigado pela sua preferência, pela sua companhia. Estaremos de volta às 19 para a atualização informativa. Até lá, continuação de um bom resto de domingo. Tenham uma boa tarde. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile.